A paz do Senhor para os irmãos e bom dia, para os nossos ouvintes e aqueles que assistem à nossa escola bíblica dominical aqui em Frei Paulo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade nesta lição tão maravilhosa e que vem sendo ensinada todos os nossos domingos. Estamos sob um decreto do governador do estado em que nós não podemos nos reunir em tamanha quantidade de gente. Porém, sendo assim, nós mesmo não estamos deixando de levar a palavra do Senhor, porém com poucas pessoas. Hoje estamos em 3 pessoas aqui, mas precisamos estar para que os nossos irmãos continuem sendo alimentados pela palavra do Senhor. Hoje também, com a nossa falta, a nossa ausência, melhor dizendo, do nosso pastor, que se encontra um pouco enfermo, e desde já pedimos aos irmãos que orem pelo nosso pastor, para que à noite ele possa estar juntamente conosco aqui no culto, com a participação dos senhores, porém sem os senhores. Nós queremos dar início a esta lição de hoje com uma oração de agradecimento a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus querido, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, de aprender, Senhor, de poder te louvar e exaltar o seu santo nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por mais este dia, pelo ar que nós podemos respirar. Te agradecemos também pelo teu Filho Jesus Cristo amado, que morreu por todos nós, Senhor. Abre, Senhor, os nossos entendimentos. Abre, Senhor, os corações das pessoas. Continua protegendo o seu povo, Senhor. Continua cuidando, continua guardando, Senhor. Continua guiando, Senhor, e abrindo as mentes e os corações das pessoas, para que elas possam ouvir a tua palavra e possam também aceitar o seu santo sacrifício, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós declaramos aberta esta escola bíblica dominical nesta manhã de domingo. Te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sendo assim, convido os irmãos, aqueles que quiserem e estiverem dispostos, a cantar conosco um dos hinos que a nossa lição sugeriu para hoje. É o hino de número 491, Há Poder no Sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralíticos, queres andar, no sangue há poder,
sim, há poder para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Aleluias, glória a Deus. Há poder, sim, no sangue de Jesus. Há poder no nosso Jesus Cristo. Amém, irmãos? Convido os irmãos agora para aqueles que têm a sua lição. Lição essa que é a lição de número 4, 26 de abril de 2020, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. O nosso textuário se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Nossa verdade prática diz o seguinte: a vocação do crente inclui a esperança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, que é o nosso livro base para esta lição, no capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Você que deseja nos acompanhar nesta leitura, convido vocês a estarem lendo conosco. Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 ao 23, que diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós, há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade,
e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, e que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Uma lição muito maravilhosa que nós vamos dar início no dia de hoje, que tem como objetivo geral esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do seu poder. Se nós viemos observar as lições que nós já viemos ensinando, viemos aprendendo ou participando na questão da eleição, aqui Paulo pede ao Senhor para que após a eleição e após a predestinação desses eleitos, que abra o entendimento desses novos irmãos, para que eles não fiquem somente na questão de serem eleitos, mas que eles possam entender qual a realidade, qual o verdadeiro chamado de cada um na obra do Senhor, para que eles foram chamados, para que eles foram escolhidos. E também Paulo pede a Deus para que abra o entendimento desses irmãos, para que eles possam compreender espiritualmente a força que age por trás de cada santo, a força que domina cada cristão, a força que faz com que esta igreja do Senhor caminhe forte sobre a terra. Então essa oração que Paulo faz a Deus, para que Deus entre com providência na questão de iluminar, na questão de trazer às claras todo o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Então, esta é uma lição muito poderosa para o nosso conhecimento e de grande valia para nós cristãos. A nossa introdução fala o seguinte, que ainda no primeiro capítulo o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, que assim pode se dividir: a ação de graças, oração intercessora, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele neste primeiro capítulo, ele descreve uma adoração ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e também ora pelos cristãos, tanto de Éfeso, como dos cristãos que somos extensivos também a esta palavra, para que o Senhor abra o entendimento, para que nós venhamos conhecer realmente o poder de Deus, qual é o propósito do Senhor na vida dos já eleitos. Após eleitos, ou seja, após nós voltarmos para Cristo, aceitarmos como seu Salvador, agora não resta o quê? Que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine, traga às claras, que o Senhor nos instrua como proceder daqui para frente, para não sermos somente eleitos, mas eleitos com um propósito muito maior, eleitos com o propósito de salvar almas para o reino dos céus. Amém? Nosso primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro subponto, a ação de graças e intercessão. O apóstolo deixa claro no texto a grande alegria que sentia todas as vezes que orava a Deus pelos eleitos, e se lembrava da fé que tinham em Cristo
e da caridade que havia da parte dele para com os santos. Ou seja, Paulo, quando ia orar pelos crentes ali de Éfeso e das redondezas, ele se sentia alegre, ele se sentia extasiadamente feliz, porque ele via, tendo já a gente estudado o que havia ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, um lugar cheio de idolatria, um lugar pecaminoso, um lugar sexualmente depravado. E Paulo começa a lembrar todas essas coisas que ele viu lá, e que viu que o Senhor elegeu pessoas naquele lugar, e conseguiu ver a transformação que o Senhor estava fazendo na vida daqueles irmãos. Então, quando ele começava a orar pelos crentes de Éfeso, ele se sentia alegre e dava graça, e não parava de orar por aquela comunidade cristã, porque ele via o poder de Deus agindo na vida daqueles irmãos, ao ponto de ver a caridade que havia no meio deles, a fé que eles tinham em Cristo Jesus, o Salvador. Então ele pede para que o Senhor conceda, logo após a eleição, o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Agora os santos precisavam compreender, através do Espírito Santo, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Não bastava somente ser um eleito, não bastava somente se considerar, se sentir um eleito ou um predestinado da parte do Senhor. Não, tinha também que entender o propósito do chamado de Deus, tinha que entender, compreender através do Espírito Santo as riquezas da herança. Ou seja, através de tudo isso que vinha acontecendo, eles precisavam entender a herança que estava preparado para eles, para nós, para os eleitos do Senhor. E a grandeza também, compreender a grandeza do poder de Deus, esse poder que agia antigamente e que age ainda hoje no meio da igreja do Senhor, e que muitas pessoas ainda continuam alheios a entender este poder magnífico, sobreexcelente, que o Senhor tem demonstrado cada dia, tanto individualmente quanto coletivamente dentro da sua igreja. Ponto 2. A esperança da vocação. Quando nós tratamos de vocação, podemos também colocar como chamado. Qual a esperança do chamado? No versículo 18, Paulo intercede a Deus para que o Espírito Santo esclareça espiritualmente aos crentes, para que eles saibam o que esperar do seu chamado. Então, Paulo ele pede, ele ora ao Senhor incessantemente, para que o Senhor ilumine, abra a mente, para que os crentes eles possam entender a esperança, ou seja, o que esperar do chamado, o que esperar da sua vocação. Assim eles poderiam experimentar e conhecer profundamente e espiritualmente os privilégios de serem chamados. Quais eram os privilégios de serem chamados, os privilégios de serem escolhidos? Mas na frente um pouco nós vamos tratar desse assunto. Um chamado à santificação, ser irrepreensível, viver em comunhão, ser participante da vida eterna e poder conhecer Deus face a face. Esse é um dos maiores, ou se não o maior privilégio que um crente, ou seja, que um eleito pode ter, é de poder conhecer num futuro não muito distante, no futuro espiritual, quando o Senhor vier buscar a tua igreja,
e viemos fazer parte do maior prêmio que um ser humano pode ganhar, que é a salvação eterna, e poder conhecer Deus face a face, poder ver o Senhor Jesus Cristo face a face, como está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, mas então o veremos face a face. Que dia maravilhoso, irmãos, será para aqueles que prevalecerem, que continuarem, que perseverarem até o fim. Aqueles que mesmo em momentos de angústia, em momentos de sofrimento, em momentos de guerra travada contra esse mundo pecaminoso, eles puderem permanecer na fé, ou seja, deixar que o Espírito Santo continue guiando os seus passos, porque o prêmio, além de ser salvo, é ver Deus face a face, é conhecer o Senhor face a face, aquele mesmo Jesus Cristo que foi morto por mim e foi morto por você, e nós podermos vê-lo face a face. Que dia maravilhoso não será, irmãos? Que dia maravilhoso será em que nós, réis mortais, pecadores, podermos ver o Senhor face a face. Que privilégio maravilhoso para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, fazem parte do corpo de Cristo, corpo esse a qual Jesus Cristo é o cabeça. Ele é o controlador de tudo e de todas as coisas. Amém? Terceiro ponto, as riquezas da glória de sua herança. Heranças para agora, ou seja, as riquezas da glória da sua herança. Quando nós passamos a fazer parte da igreja de Cristo, ou seja, fazer parte dos eleitos, nós como filhos adotados, passamos a herdar alguns benefícios, e dos mais importantes, os benefícios espirituais, que são eles, para agora, ou seja, temos a imagem de Cristo em nossa vida. Isso faz parte da herança que nós recebemos por adoção, a remissão dos nossos pecados, além da adoção por filho, e um novo nome. Amém? Um novo nome. Este nós podemos esclarecer algumas das heranças que nós podemos ter agora, neste momento de imediato. A partir do momento em que o Senhor nos escolhe como filho, nos aceita como filhos adotados, então nós passamos a fazer parte da herança de Deus. Nós passamos a pertencer a um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Então, para este momento, agora nós temos a imagem de Cristo, nossa remissão dos pecados, a adoção por filhos, um novo nome. Mas existe uma herança muito mais expressiva, uma herança muito mais especial, que é a herança do porvir, uma herança que ainda há de vir, ou seja, uma herança que não está agora no momento, mas estará para aqueles que permanecer até o fim, aqueles que perseverar no Senhor até o fim, que é a vida eterna no Senhor. Que maravilha, irmão, nós podemos desfrutar da vida eterna com Jesus Cristo no céu, o adorando, vermos a Deus face a face, como falamos aqui, vermos a Cristo e podermos o adorar, podemos maravilhosamente engrandecer o seu nome por todas as coisas que Ele fez por nós aqui na terra. Tomaremos posse da herança que foi preparada para nós desde antes da fundação do mundo. Esta é a herança do porvir. Então nós temos a herança para agora, que é podermos desfrutar da imagem de Cristo, a remissão dos nossos pecados, um novo nome,
sermos aceitos como herança, como filhos adotivos, estarmos designados por Deus para a vida eterna, vermos a este Deus maravilhoso, Deus poderoso, vermos a Cristo e podermos adorar. Então essas são as heranças, as riquezas das glórias de sua herança, que Ele tem para conosco, os seus filhos. Amém? Até aí tudo bem? Nosso segundo ponto, a sobre excelente grandeza e a força do poder divino. A sobre excelente grandeza do poder divino. No versículo 19, Paulo continua orando para que os salvos possam entender a extraordinária magnitude e grandeza do poder de Deus, porque somente assim eles entenderiam que apenas o maior de todos os poderes seria capaz de realizar transformações e salvar o homem. Veja só, irmãos, a excelente grandeza do poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele continua orando aqui no versículo 19, para que os salvos eles pudessem entender o quê? Porque diante de tudo que nós estudamos a respeito do livro de Éfeso, ou seja, a carta que foi enviada de uma prisão aos cristãos de Éfeso, nós podemos ver a tamanha depravação que se encontrava aquela cidade, uma depravação moral, uma depravação institucional, uma depravação do ser humano, como está acontecendo também nos dias de hoje. Não é muito diferente, porém posso até afirmar que nos dias de hoje a depravação está muito maior do que naquela época. Então Paulo, ele continua pedindo a Deus para que Deus pudesse fazer com que os cristãos entendessem que aquela mudança de atitude, aquela mudança de vida que estava acontecendo em alguns daquela população, só podia acontecer de uma forma extraordinária. De que forma seria essa? Somente através do sobre-excelente, ou seja, do extraordinário poder de Deus, o magnífico poder de Deus, ou seja, somente através deste poder, uma pessoa, um ser humano, poderia ser salvo. Porque tendo em vista o que acontece no mundo aí fora, tendo em vista a impiedade, a falta de amor para com o próximo, a leviandade, a falsa alegria, os prazeres que o pecado oferece, ou seja, todo esse lamaçal do pecado, toda essa imundícia que nós podemos observar e que Paulo também observou naquele cenário. Então Paulo entendia, e ele também queria que os cristãos de Éfeso pudessem entender, para a partir daí também poder explicar por que você foi salvo. Não, você não foi salvo simplesmente porque você quis se salvar. Existia um plano perfeito para que você fosse salvo. O Filho de Deus teve que morrer para que você fosse salvo.
Ele teve que carregar sobre si todos os pecados da humanidade e não somente de alguns, para que você, eu e todo aquele que viesse a responder positivamente ao Evangelho fosse salvo. Isso tudo envolvia o quê? Um poder extraordinário, um poder que tem domínio sobre os céus, um poder que tem domínio sobre todo o universo. Somente este poder poderia e pode, somente este poder, que é o poder de Deus, é capaz de transformar o homem e trazer o homem da perdição à salvação. Então Paulo pedia a Deus para que ele iluminasse a mente destes irmãos. Então nós vemos aqui sobre excelente, que é do grego hiperbalô, igual a extraordinário. Já a expressão grega para grandeza é megatos. Já o termo dunamis, traduzindo poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. E só existe uma força, irmãos, fora de medida, né? Com efeitos miraculosos, capaz de transformar, capaz de mudar totalmente tanto o ser humano quanto qualquer situação. E este poder é o poder do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é onipotente. A ele pertence toda a força, todo o poder está em suas mãos. Amém? A força do poder divino na sentença, segundo a operação do seu poder, que nós podemos observar em Éfeso capítulo 1, versículo 18, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos que concordam entre si. Então, nós fizemos aqui uma detalhada separação, para que os irmãos possam entender. Operação, que traduz energia, que significa eficácia, ou seja, a operação, ou seja, é energia, é a eficácia do poder de Deus atuando, dando a ideia de poder em atividade. Ou seja, então o poder de Deus, ele é um poder atuante, ele é um poder eficaz e que atua, tem a sua atividade sem um tempo de espera, ou seja, todo momento o poder de Deus está atuando. Então, operação, que traduz energia e que significa eficácia. Força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Kratos, que traduz força, vem do termo, um termo grego, né, que traz a ideia de intensidade. Ou seja, o poder de Deus, a força do Senhor, ele é intenso. Não há espaço para fraqueza, não há espaço para o retroceder, não. Ele é intenso, ele é total, ele é todo poder. E finalmente, Ishu, que indica poder inerente de Deus, ou seja, um poder que vem do alto, um poder de Deus. Todos esses conceitos mostram o poder potencial de Deus que opera em favor dos que crerem. Uma coisa importante, abrindo um parênteses, esse poder, ele vai atuar potencialmente em favor daqueles que crerem. Amém? Em favor daqueles que crerem. Para aprofundar ainda mais esse conceito, Paulo coloca 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder.
Que são eles? A ressurreição de Cristo. Um poder maravilhoso. Que o Cristo, o próprio Cristo, através do poder de Deus, ele pôde vencer a morte. O maior inimigo do ser humano é a morte. Então o Senhor, ele conseguiu vencer a morte, porque somente através do poder de Deus nós também poderemos vencer a morte, porque se nós morremos juntamente com Cristo, nós iremos ressuscitar juntamente com Ele, porque nós fazemos parte dessa herança. Então, um dos exemplos irrefutáveis da força desse poder é a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus no céu. Ou seja, outro exemplo de todo o poder, deste poder, é a ascensão de Cristo. Ou seja, Cristo morreu e ao terceiro dia venceu a morte, ressuscitou, subiu ao céu e sentou-se no trono do Pai, à destra de Deus. E sua elevação acima de todo domínio, ele mesmo diz: e foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, esses são três exemplos irrefutáveis da força deste poder, a força do poder de Deus, que é a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, e a sua elevação acima de todo domínio. Ou seja, poder nenhum está sequer em comparação ao de Cristo. Pelo contrário, todos os poderes, seja ele poderes celestiais, seja, celestial, como também poderes terrenos, todos os poderes estão debaixo do seu comando, estão sob a sua tutela, porque a Jesus Cristo foi dado todo o poder nos céus e na terra. Amém, queridos? Já partindo para o nosso terceiro ponto, que diz: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Quando nós olhamos para Cristo e nós começamos a ler, a estudar este terceiro ponto, que temos como Cristo o nosso exemplo de salvação, então nós voltamos um pouco atrás e nós temos que lembrar que, como filhos adotados, nós também fazemos parte da herança. E Cristo, que foi o início de todas as coisas, nós juntamente com Cristo, ou seja, o primogênito dos que ressuscitaram, ele serve como exemplo. Ou seja, nós podemos ver através disto aqui, que como herdeiros que somos em Cristo Jesus, e que agora fazemos parte do povo exclusivo de Deus, nós podemos tomar Jesus Cristo como exemplo de exaltação. Se Jesus Cristo foi exaltado, nós como sua igreja, nós como filhos adotados de Deus, nós também seremos exaltados. De que maneira? Então nós vamos aqui para o primeiro subponto. Cristo, as primícias dos que dormem. Quando Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ele quis dizer que, se Jesus foi o primeiro, haverá outros que também ressuscitarão. Amém? Se Jesus Cristo foi o primeiro, então
dos que dormem, ou seja, que foi o ressuscitado entre os que dormem. Se ele foi o primeiro, então haverá o segundo, haverá o terceiro, e nesse restante, nós, a igreja do Senhor, estamos incluídos nisto aí. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 23, é o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, e nós, por este homem, nós morremos, que foi Adão, ou seja, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, e nós morremos por causa desse homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Que homem é esse? O homem Jesus Cristo, o homem que morreu, mas que ressuscitou. Então, se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Cristo, ou seja, nós já ressuscitamos com Cristo, espiritualmente falando. Porque assim, como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E esta é a esperança que o povo de Deus deve ter. Que nós, que por causa do pecado de Adão, nós trouxemos esta herança maligna da morte para conosco, nós temos que entender, e era isso que o apóstolo Paulo queria, que os crentes de Éfeso e nós também pudesse ter a nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo, é que mesmo nós tendo morrido em Adão, nós podemos a partir de agora ressuscitar em Cristo Jesus, que Ele é a vida, e a vida em abundância. 1 Tessalonicenses 4,14 diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos nisso, nós pregamos isso, nós vivemos isso, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Nesse caso aqui, está se falando das pessoas que estão partindo para a eternidade, antes da volta de Cristo. Então, essas pessoas, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Isto é uma esperança gloriosa, irmãos, porque o Senhor aqui, Jesus Cristo, Ele está se mostrando como exemplo. Ele está dizendo: olha só, Deus, Ele exaltou a mim, Ele me deu todo o poder. Não é que nós venhamos ter todo o poder, não, mas nós somos co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro em quê? Em participar da vida eterna com Ele, em poder morar no céu juntamente com Ele, e poder viver eternamente em adoração, e prestar cultos em adoração ao Senhor, ou seja, poder estar glorificando o nome de Jesus Cristo nos céus, e ser ressuscitado para aqueles que morreram em Cristo, ou termos os nossos corpos transformados e termos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Isso também faz parte desta herança, faz parte dessa ressurreição em Cristo. Amém? Cristo é levado à direita de Deus. Por nós, Jesus suportou a maior humilhação de todas. Veja só, irmão, por nós. Ou seja, para dar continuidade e ao plano de salvação da humanidade, o Senhor Jesus suportou a maior das humilhações de todas, sendo Ele inocente, morrendo na cruz, que representava
o nível mais baixo que o ser humano poderia chegar, ou seja, poderia ser contado. A crucificação representava o mais baixo nível, ou seja, se você pudesse estabelecer uma graduação de mortes por crimes, a crucificação na época era considerada a mais depravante, a mais vergonhosa de todas as mortes, de todos os martírios que podia acontecer. E Jesus se prestou a isto aí, para que nós pudéssemos hoje ser chamados de filho de Deus e também sermos considerados herdeiro e co-herdeiro com Ele. Contudo, Deus lhe concedeu a mais alta exaltação, fazendo assentar com Ele no seu trono. É bom destacar que Jesus está no mesmo trono que Deus Pai, porque disse Jesus isso mesmo: como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, assim também nós, os que fazemos parte dessa herança, vamos juntamente com Cristo sentar no seu trono. Essa é uma promessa extensiva a todos quanto vencerem. Veja só o que diz Apocalipse 3:21: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. É fazer parte, irmãos, deste plano maravilhoso de salvação que o Senhor tem preparado antes da fundação do mundo. Então, se Cristo é o nosso exemplo, nós também somos co-participantes de toda essa herança, de todas essas coisas que o Senhor tem nos mostrado e que Paulo, através da sua carta aos Éfesos, ele procura trazer um ensinamento teológico muito profundo, para que nós possamos entender o propósito de Cristo, ou seja, para que nós venhamos ser iluminados e possamos entender o propósito da chamada de Deus. O poder de Deus exaltou sobremaneira, colocando sob, ou seja, abaixo dele, quem? Todo principado, ou seja, reinado, magistrado, potestade, poder, ou seja, qualquer tipo de exército ou força, domínio, que quer dizer senhorio, alguém que possui algum poder, algum domínio. Todo nome que se nomeia está debaixo da autoridade de Cristo, porque foi otorgado a Ele este poder. Todo principado, potestade, poder, domínio e qualquer nome que se nomeia está debaixo, está sob o poder de Cristo. E até quando, irmão Jonas? Até quando este poder, todos esses poderes estará debaixo do poder de Cristo? Até quando o Senhor irá controlar esse poder? Tanto nesta era, quanto no porvir. Tanto nesta era, quanto no porvir. Ou seja, foi dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, não existe poder algum, não existe força alguma, não existe domínio algum que sobressaia o poder de Deus, o domínio de Jesus Cristo sobre a humanidade. Não existe nada. E quais os benefícios desse triunfo para nós como igreja e corpo de Cristo? Quais os benefícios? Os benefícios é que Deus o fez cabeça da igreja, ou seja, Cristo é a mente pensante, Cristo é o guia da igreja.
Ele que comanda a caminhada dos cristãos, dos fiéis, ao encontro com o Pai. Deus designou a igreja para ser a expressão completa de Cristo. Ou seja, Deus designou a igreja para ser a extensão desta cabeça que é Cristo. Ou seja, Cristo como cabeça, a igreja como um corpo, uma união, que não há separação. Tudo que nós fazemos como igreja está diretamente relacionada aos desejos, à vontade e aos pensamentos de Cristo, porque nós somos corpo. E igualmente, quando o seu corpo reage, é porque ele está recebendo informações do seu cérebro, da sua cabeça. Então Jesus Cristo, como cérebro e cabeça da igreja, ele sabe muito bem aonde guiar o seu povo, ele sabe muito bem como tratar o seu corpo, para sabermos fugir da corrupção deste mundo, para sabermos nos livrar dos pecados e que este mundo oferece, para poder nos livrar das artimanhas que o diabo tem lançado, tem preparado, tem estrategicamente feito para derrubar a igreja do Senhor. Mas jamais o diabo ou o inferno poderá se levantar contra a igreja do Senhor. Sendo assim, quem prevalecerá contra a igreja do Senhor? Mateus 16, 18. As portas do inferno não se prevalecerão contra ela, porque esta igreja está firmada na rocha que é Cristo. Não é na rocha que é Paulo, é na rocha que é Cristo. Por isso, mal nenhum, inferno nenhum, diabo nenhum pode prevalecer contra a igreja do Senhor, que está alicerçada na rocha. Para concluirmos, a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excesso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluias, aleluias, irmãos. Amém? Que o Espírito Santo continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, e que faça, traga a um pensamento lógico todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, para que eles possam entender que nós, como igreja, não estamos só nesta batalha. Existe um poder sobreexcelente cuidando das nossas vidas, enquanto fizermos parte desta igreja. Ou seja, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Então, que o Espírito Santo do Senhor continue abrindo o nosso entendimento, iluminando, trazendo às claras o que de fato o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E Ele deixa muito bem claro: existe uma herança, ou seja, nós temos um Pai fiel, nós temos um advogado que luta as nossas batalhas, que está lá junto ao Pai, intercedendo por nós. Que o Senhor abra os entendimentos para que nós possamos entender isto. Amém? Então, fico por aqui. Agradeço aos irmãos que estiveram conosco nesta lição abençoada. E já convido os irmãos para o próximo domingo, se assim Deus permitir. A lição tem por título: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado
para uma nova vida em Cristo. Hoje à noite, a partir das 19 horas, como de costume, convidamos a todos, aqueles que costumeiramente estão conosco e já fazem parte, das lives da Assembleia de Deus aqui em Frei Paulo, a estarem participando conosco do nosso culto hoje à noite, que eu creio que será, como os outros, um culto abençoado por Deus. Estaremos aqui juntamente com a banda, certamente com a presença do nosso pastor, que terá como um culto dos senhores, ou seja, está se fazendo assim todo domingo. Estamos trazendo o departamento, ou seja, a parte de coordenação, que está dando seguimento aos cultos de cada departamento. E desta feita, hoje, será realizado pelo departamento dos senhores. O Senhor tem uma palavra para você. E continue orando, irmãos, para que o Senhor toque, na mente dos governantes, e eles possam entender que a igreja é um ponto de socorro, tanto para o físico como para o espiritual. Convido os irmãos para nosso irmão Felipe nos avisa que temos um pedido de oração do nosso irmão Jairinho, filha e neto. Estaremos orando, irmãos, e o Senhor fará de acordo com o seu propósito, e todos aqueles que estão nos acompanhando também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã maravilhosa de podermos estar aqui na tua presença, Senhor. Estas palavras, Senhor, que foram lecionadas através do teu Espírito Santo para nós, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, e coloca na tábua, crava, Senhor, essas palavras, esse aprendizado na tábua dos nossos corações, para que a partir desse momento nós podemos entender quais são os propósitos do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Te pedimos também, Senhor, uma bênção especial, Senhor, na vida do nosso pastor e da sua família, Senhor. Cura, Senhor, restabelece a saúde física do nosso pastor, Senhor, e continua guardando para que ele possa dar continuidade a este trabalho aqui nesta cidade de Frei Paulo, Senhor, para que nos ajude nesta caminhada, Pai. Te pedimos também, Senhor, uma bênção, Senhor, especial para o nosso irmão Jairinho, a sua filha e o seu neto. Não sei, Senhor, do que se trata, mas o Senhor é aquele que conhece os corações. Tu é aquele que sonda o íntimo de cada pessoa, Senhor. Tu é aquele que conhece profundamente cada um individualmente, Senhor. Te peço também, Senhor, uma bênção especial por aqueles que acompanharam a gente, Senhor, diretamente por este instrumento de mídia, Senhor, que nós estamos utilizando nesse momento tão difícil. Peço, Senhor, que vai lá, ó Pai, envia o seu anjo, Senhor, dá cura para aqueles que estão precisando ser curados, Senhor. Fortalece, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, ó Pai. Dá esperança para aqueles que estão perdendo a esperança diante de todos esses acontecimentos que vêm a cada dia se mostrando preocupante na nossa nação, Senhor. Te peço também, Senhor, uma bênção especial para o nosso líder maior da nossa nação, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Senhor, para o nosso governador Belivaldo Chagas também, Senhor, para o nosso prefeito Anderson de Menezes, Senhor. Continua dando estratégias, Senhor, estratégias que venham beneficiar o povo, que venham beneficiar a população, ó Pai. Estratégias, Senhor, que venha tratar, que venha cuidar da população, ó Deus.
Pedimos, Senhor, uma bênção especial pelo nosso pastor Virgínio, ó Pai. Continua cuidando, continua também dando sabedoria para que ele possa continuar guiando a sua igreja como mensageiro do Senhor que ele é, como anjo do Senhor que ele é para nós aqui na terra, Senhor. Te pedimos, ó Pai, uma bênção especial para as famílias que nesses últimos dias têm sido tão atacadas, têm sido tão apedrejadas, Senhor. A instituição família, Pai, tem muitos homens maus, têm tentado destruir, Senhor, uma instituição que foi criada principalmente, Senhor, no início de tudo, por Ti, ó Deus. Então nós te pedimos, ó Deus, uma bênção, Senhor, uma proteção especial para as famílias, Senhor, para que as famílias possam cuidar dos seus filhos, que possam ensinar o valor do caráter do bem, Senhor, para que eles possam ensinar o que é moralidade, Senhor, sem ser atrapalhado por esses demônios que existem aí fora, tentando destruir a família, ó Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, também por uma vitória que o Senhor nos deu ali no STF, Senhor, onde foi negado o pedido de aborto, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque somente Tu é aquele que pode dar vida e é aquele que pode tirar a vida, e principalmente, Senhor, vida de inocentes, Senhor, vida de crianças que podem vir a ser Teus servos, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço também, Senhor, uma bênção especial por mim e pela minha família, Senhor. Nos dá força, nos ajuda nessa caminhada. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do nosso irmão Felipe, nosso irmão Davi e toda a sua família, Senhor, por estar juntamente conosco nesse trabalho tão árduo, que não é fácil, Senhor, mas nós sabemos, como foi dito na lição de hoje, ó Pai, é o propósito do chamado. Muitos podem não entender qual é o propósito do seu chamado, mas o Senhor tem aberto as mentes de pessoas que têm estado ao lado do anjo da igreja, Senhor, levando à frente a esse trabalho de ensino, Senhor, de propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo em momentos tão difíceis. Alguns, ó Pai, têm entendido o chamado. Então eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pela vida dessas pessoas, e continua dando força, Senhor, para prosseguir até a vinda de Cristo. Te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e declaro encerrado. Amém.